Eu convido a igreja, os amados irmãos, para a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler dos versículos 24 ao versículo 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aqui, irmãos. Amém? Vamos orar por este momento tão especial. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, queremos nesse momento te agradecer pela oportunidade, mais uma vez, Pai, de estarmos aqui reunidos em família de Deus, para glorificarmos o Teu nome, reconhecendo que somos pecadores e que sem Ti nada podemos fazer, Pai querido. Que possamos ouvir a Tua palavra e praticar, Senhor. Que as pessoas sintam em nós a Tua presença, Pai, na nossa vida. Que possamos sair daqui edificados com esta palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto, trazer o seguinte tema: onde está edificada a sua vida? Onde está edificada a sua vida? Jesus, quando ele completou 30 anos de idade, ele saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, uma cidade que fica ali à margem do Mar da Galileia. E para se cumprir o que estava escrito pelo profeta Isaías. Mas Jesus, ele começa ali a pregar a palavra. E Jesus começa pregando o reino de Deus. Jesus tinha uma preocupação muito grande com o reino dos céus, o reino de Deus. Porque a missão dele, que ele veio aqui na terra, era que todos tivessem a salvação e a vida eterna. Evidentemente que muitos não quiseram saber de Jesus. E continuam ainda hoje sem querer saber de Jesus. Mas Jesus começa dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependa-se e deixa que eu estabeleça o meu reino em sua vida. É isso que ele está dizendo. Arrependa-se e deixe que eu estabeleça o meu reino na sua vida. Mas quando é que o reino dos céus acontece? É somente na segunda vinda de Jesus, quando haverá novos céus e nova terra. Jesus estava em determinado local, ele foi interrogado pelos fariseus. Está em Lucas 17. Eles perguntam: quando viria o reino dos céus? Jesus lhe respondeu: nem vê o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Jesus está dizendo que o reino de Deus começou com a primeira vinda de Jesus. E quando Jesus veio, ele morreu no nosso lugar, em nosso favor, se tornando maldito naquela cruz, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus depois de 40 dias e mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aqueles que ouvirem a palavra de Deus, é a água que está lá em Nicodemos, que não nasce da água e do Espírito. Então, o que acontece é que aqueles que forem convencidos pelo Espírito Santo, esses é que nasceram de novo, são os regenerados, e aí já estão participando do reino de Deus. Então, meu irmão, não há crente que não tenha o Espírito Santo dentro dele. Não existe crente nesse sentido. O verdadeiro crente, o regenerado, o que nasceu de novo, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Quando Nicodemo procura Jesus à noite para não ser visto, e Jesus disse: Nicodemo, importa nascer de novo. Nicodemo não entende. Jesus clarifica: importa nascer da água e do Espírito. Nascer da água, nascer da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então você escuta a palavra, e o Espírito Santo convence, ele entra na sua vida, no seu espírito humano, e ele regenera, e ele produz em nós o novo nascimento. Aí Jesus está dizendo, e aí já começa o reino de Deus na nossa vida. E à medida que nós vamos tendo uma comunhão com Deus, uma prática de vida, leitura da palavra de Deus, um programa sistemático de oração, nós vamos cada vez mais tendo uma intimidade com Deus. É isso que acontece na nossa vida. Mas, por que Jesus veio? Jesus veio por amor e a sua justiça, com a sua maior obra-prima, que é a criação. Porque Jesus sabia que o homem ia pecar, sabe, o pecado é a morte, todos seriam a morte eterna. Então Jesus veio nos resgatar. Ou seja, ele veio nos tirar daquela morte espiritual, porque o Espírito Santo vivifica o homem. Ele tira a morte espiritual do homem quando o homem recebe o Espírito Santo. Mas Jesus veio nos conectar com Deus, aquilo que foi perdido lá no Éden, na morte espiritual. Jesus vem trazendo a graça salvadora como fundamento da salvação. Mas o fato, irmãos, é que existem regras para entrar nesse reino. Jesus, ele começa no capítulo 5, falando do Sermão do Monte. E Jesus faz uma série de colocações muito fortes com relação ao reino dos céus. Nós temos que ser humildes, pobres de espírito, porque os arrogantes não terão vez. Nós temos que reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Ele também fala nos que choram, que serão consolados. Chorar de arrependimento, porque sem arrependimento e fé ninguém verá o reino dos céus. Jesus está citando regras para morar nesse condomínio, nesse reino. A questão da misericórdia, com não fazer aquilo que nós merecemos. Jesus é misericordioso conosco, mas também devemos ser misericordiosos com as pessoas. Pacificadores, promover a paz. Jesus disse que nós somos sal da terra. O sal era um elemento naquela época muito importante, porque ele fazia com que as coisas não apodrecessem. E assim Jesus quer que nós sejamos sal da terra, no sentido de que a gente possa pregar a palavra para que muitos venham a crer, não apodreçam, não pereçam. Ele diz que os discípulos eram a luz do mundo. Jesus, ele iluminou a nossa vida para que nós pudéssemos agora caminhar sabendo para onde é que nós estamos indo. Jesus, ele fala uma série de coisas importantes. Ele ensina como orar, ele ensina um modelo de oração, que é o Pai Nosso, naquele sermão. E ele vai dizer que não devemos andar ansiosos pela vida, porque ele providencia tudo. Mas ele diz uma coisa interessante: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas. Nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas.
Mas o fato é que Jesus, ele termina o Sermão do Monte citando esse texto que acabamos de ler, citando os dois fundamentos necessários para fazer parte do reino de Deus, que é ouvir e praticar a palavra de Deus. As multidões seguiam Jesus, quando Jesus estava pregando, por curiosidade, porque eles não estavam preocupados com a salvação. Então, Jesus veio da Galileia. E a Galileia era um lugar que não davam crédito à Galileia. Chamava até Galileia dos gentios, onde ficava ali Nazaré. Até Bartolomeu disse, é possível sair alguma coisa que preste de Nazaré, ali da Galileia? Nós vamos ver lá no livro de Juízes que os cananeus não foram totalmente expulsos das terras de Zebulon, ali na região da Galileia. Quando Salomão construiu o templo, e ali vieram muitos madeira e ouro daquela região, lá do rei Irão, lá da região da Síria, e Salomão chegou a dar 20 cidades da Galileia para Irão, rei de Tiro, em troca da madeira para o templo. E Salomão deu 20 cidades da região da Galileia para o rei Irão, rei de Tiro. Ben-Hadad, rei da Síria, veio do norte e invadiu aquela terra. Peca era rei de Israel e os habitantes ir para a Síria. Por isso que era uma região também como samaritano, uma raça mista. Os judeus não se davam bem com os samaritanos porque era uma raça mista. Ali na Galileia teve esses problemas. E era um povo, considerado, não era bem visto. Então, aí a pergunta, quando souberam que agora existia um pregador, um homem, que estava fazendo milagres, fazendo um sermão maravilhoso, onde passava, o povo estava curioso para ver Jesus. Todos estavam curiosos para ver Jesus. Jesus não disse que seria fácil a nossa caminhada cristã, em nenhum momento. Mas Jesus usa essa metáfora para falar uma verdade espiritual. Construir a nossa vida, a nossa família, o casamento, sobre uma base sólida, essa base é Cristo. Se você não construir a sua vida sobre uma base sólida, vai desmoronar. Por isso que as famílias estão destruídas, os casamentos estão destruídos, porque não tem uma base sólida que é Cristo. Se o fundamento de uma pessoa for poder, fama, riqueza, vai desabar, porque se seu casamento, sua família, a sua vida não for firmada em Deus, que Ele é que nos sustenta, ele vai submergir, ele vai afundar. Jesus é a rocha onde devemos edificar a nossa vida. A nossa vida é ser edificada em Cristo Jesus, que é a nossa casa. A nossa prática de vida tem que ser edificada na rocha que é Cristo. A nossa prática de vida tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Você não pode ser crente na igreja e lá fora não ter outro comportamento. A nossa prática de vida tem de acordo com a palavra de Deus. Toda construção que fizermos deve ter um fundamento sólido, que é Jesus Cristo, onde edificamos a nossa vida. Mas as adversidades, os problemas atingem a todos, indistintamente, da classe social, da espiritualidade. Todos nós estamos suscetíveis a passar por adversidades, por problemas. Mas Jesus fala de segurança que está na sua pessoa. As tempestades não vão derrubar a sua vida, a sua família, o seu casamento, quando a sua vida está edificada na rocha que é Cristo. Porque Jesus é um fundamento sólido.
Se você construir a sua casa à revelia da palavra de Deus, você não terá a segurança que Jesus promete. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando Jesus morreu naquela cruz, derramou seu sangue, nós fomos libertados da escravidão dos nossos pecados. Ele tem prazer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não há salvação fora de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então não há salvação fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Como ele diz aqui no Sermão do Monte, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, muitos buscando somente o ter. Fama, poder, riqueza, esquecendo do ser, do espírito, do pão da vida, aquele que alimenta a nossa alma. Porque quando nós morrermos, só levamos uma coisa neste mundo, a nossa alma, mais nada. E essa alma, assim que nós morremos, ou ela entra em gozo no paraíso, ou em sofrimento eterno, no lugar de tormento. Hebreus 9, 27. Ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Mas voltando aqui para o texto que nós lemos, diz que todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Quando nós vamos construir alguma coisa, qual a primeira coisa que nós fazemos, irmãos? É comprar o terreno. Toda construção começa com o terreno. Melhor localidade, se é alagado, se não é. E se ele está no local adequado. Esse terreno é a palavra de Deus, meus irmãos. A nossa construção começa com a palavra de Deus. É por isso que Jesus nos comissionou a fazer o ID. O ID é a palavra de Deus. Que no nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Nascer da água é a palavra, a água aí é a palavra, não é batismo nas águas. Batismo nas águas não salva ninguém. O que salva a pessoa é o batismo em Cristo, na cruz, pelo Espírito Santo. Esse é o batismo que salva. Batismo nas águas é uma confissão pública de fé. Mas é a palavra de Deus que começa, é o nosso terreno. Por quê? Nós temos que ouvir a palavra para que o Espírito Santo faça a obra regeneradora em nossa vida. Para que ele produza em nossa vida um novo nascimento. Para que nós tenhamos vida abundante e vida eterna. Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Ou seja, Jesus veio para que tenhamos vida eterna e vida abundante. Vida abundante, irmãos, não é o ter. Vida abundante é se você está cheio do Espírito Santo, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem tem isso tem tudo, é vida abundante, irmãos. Evidentemente que ter dinheiro não é pecado. Pecado é ter amor ao dinheiro. Se você coloca o dinheiro para fazer o bem à humanidade, para fazer a obra do Senhor, isso é saudável, claro. Mas o fato é que o terreno, Jesus contou essa parábola, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as árvores a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto que não se aprofunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra saiu dos espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. Então, é aquele que tem a palavra de Deus, que aprendeu a palavra de Deus. Mas depois que você tem o terreno, você vai fazer um projeto para edificar essa casa. E esse projeto, ele vai trazer à existência as coisas que não existem. Coisas que não existem, agora vem à existência através do projeto.
e vão se concretizar. Ou seja, desenvolver o que Deus quer para a sua vida. Mas aí tem uma individualidade de cada um de nós. O seu projeto pode ser um missionário. O seu projeto pode ser uma pessoa de oração. O seu projeto pode ser o pastoreio. O seu projeto é uma vida dedicada ao Senhor, no seu trabalho, levar a mensagem da vida de Jesus para muitos. Esse é um projeto que cada um tem. Paulo e os apóstolos, os pais apostólicos, tiveram um projeto que era disseminar o Evangelho. Ou seja, eles eram seguidores de Jesus Cristo, eram chamados do caminho, seguidores de Cristo naquela época, levando a mensagem salvífica de Jesus para muitos. A palavra de Deus chegou até nós por quê? Porque Pedro teve aquela visão do lençol, que não havia distinção entre judeus e gentios, e a palavra chegou até nós gentios porque eles levaram a mensagem de Jesus para aquele mundo daquela época. Mas o fato, irmãos, é que quando você vai construir, edificar uma casa, a nossa vida, nós temos que ter o terreno que é a palavra, nosso projeto de vida, mas vem a fundação, irmãos. A fundação é o conhecimento com profundidade da palavra de Deus, é a fé inabalável, é a doutrina. Quantos, meus irmãos, pregam a doutrina totalmente em dissonância à palavra de Deus? Quantos pregam que o Espírito Santo não existe? Jesus não é Deus? Quantos pregam que haverá apenas um aniquilamento quando não há céu, não há inferno? Quantos pregam que quando você morre, o corpo e a alma vai para o túmulo? Quantos pregam que você tem que passar por um purgatório para chegar até Deus? Quantos pregam que se você não der o dízimo, não vai para o céu, não pode cear? Meus irmãos, é muita doutrina totalmente em dissonância com a Bíblia. Muitos pregam que Jesus vai voltar várias vezes e vai morar 1000 anos na terra. Vamos ver que tudo isso, a Bíblia é muito clara sobre a Trindade, um Deus único, triuno na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é Deus. Jesus, com natureza humana, ele é menor do que o Pai, sim. Menor do que anjos, sim, porque anjos são seres espirituais. Mas quando Jesus ressuscita no corpo glorificado, ele é Deus. Está lá no céu intercedendo por nós. Ele está com o livro da história da humanidade na mão. Quando nós morremos, a nossa alma vai para o céu de Abraão, vai para o paraíso, não vai para o túmulo, não. O túmulo vai o corpo. E o Espírito volta para Deus que o deu. Não existe na Bíblia a questão do purgatório. Hebreus 9:27 diz: a alma é dada morrer única vez, segue-se o juízo. Ou sua alma vai para o paraíso ou vai para um lugar de sofrimento. Não existe lugar intermediário chamado purgatório. Jesus é muito claro nas suas pregações sobre céu e sobre inferno. A Bíblia não fala em aniquilamento, serão atormentados dia e noite. Então essa fundação é a palavra de Deus, ou seja, você ter a doutrina, para que você não seja presa fácil para muitos pregadores que pregam o Evangelho de acordo com as suas conveniências. Muitos pregam a questão do dízimo, que é obrigatório nos dias de hoje, não é verdade. Hoje existe apenas o dadivar, ou seja, contribuir de forma com o coração. Por que muitos pregam isso? Porque, como é voluntário, a maneira de arrecadar o dinheiro para a igreja, para ter dinheiro, forçando que o dízimo é obrigatório nos dias de hoje, onde isso não é verdade. Nem existe dízimo hoje é o dadivar, é dar com amor, dar com o coração. Ah, se não der o dízimo, você não se salva, não vai para o céu, não ceia. Isso é doutrina, irmãos. Devemos ter o cuidado com a falsa doutrina. Certeza que uma vida com Cristo, que não deixa de se desviar do caminho,
A doutrina nos faz isso, essa convicção, essa certeza, qual é o caminho correto para seguir Cristo. Mas o fato é que a fundação ninguém vê. Quando você constrói uma casa, uma analogia, uma metáfora, é que a fundação bem feita, você não vê, mas ela é que dá sustentação. Na tempestade ela não vai cair. Quando você tem um fundamento sólido, você tem uma fundação sólida, essa casa não vai cair, porque você tem os conceitos firmes da palavra de Deus internalizados. É isso que Jesus está dizendo aqui, nesses fundamentos. Colocar nossa vida em Jesus Cristo. Como crentes, estamos construindo a nossa casa numa base sólida que é Jesus Cristo. Estudar a palavra de Deus, ser comprometido com a vida cristã. É isso que nos ensina esse texto bíblico. Mas o fato é que esta casa, como nós construímos agora, tem uma estrutura. E essa casa só vai ficar em pé se tiver uma boa fundação, enraizada na palavra de Deus. A estrutura, irmãos, é isso. É você ter uma fundação. É por isso que eu sempre digo que a Bíblia tem que ser estudada e não lida. Porque é estudando a Bíblia que você vai ter os conceitos, os ensinamentos. Você vai ter a sua vida enraizada na palavra de Deus. E você tem a convicção que a sua casa está firmada sobre a rocha. A sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, a sua família está na rocha, que é Cristo Jesus. Vai passar por tempestade? Vai, claro. Ninguém está livre. Mas não vai cair. Mas aquela casa que ele diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto. Contra aquela casa ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esta é a vida de uma pessoa que vive sem Cristo, uma vida que não colocou a sua vida em Cristo. E as tempestades vêm os vendavais e ela vai cair. Mas como é que essa estrutura, ela é forte? Porque está edificado sobre a rocha, sobre a fundação que é Cristo. E como é que nós precisamos para fazer isso? Um programa sistemático de oração, louvor, estudo da palavra de Deus. Mas a pregação tem que ser fundamentada na palavra de Deus. Não pode tirar a Bíblia do contexto, irmãos. Tem muitos pregando a palavra de Deus ao seu bel prazer, de acordo com as suas conveniências. Alguns até marcam a vinda de Jesus para quando é que ele vai voltar. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse que só o Pai saberia a volta de Jesus. Por que ele falou aquilo? Jesus fala como natureza humana. Mas evidentemente, quando Jesus ressuscita num corpo glorificado, sobe aos céus e manda o Espírito Santo, evidentemente que ele sabe a história da humanidade, está com o livro na mão. Os selos já estão sendo abertos. É o juízo parcial de Deus com misericórdia. Mas quando as trombetas forem tocadas, a sétima trombeta for tocada, é o juízo de Deus sem misericórdia. É a segunda vinda de Cristo. Não haverá mais nenhuma chance de salvação quando o anjo tocar a sétima trombeta. Quando Jesus voltar nas nuvens, porque não há mais chance. A palavra de Deus é a rocha, é a nossa segurança. É ela que nos dá estabilidade, irmãos. Mas aí depois que você constrói uma casa, essa metáfora que Jesus fala aqui, você vê a casa toda pronta, toda pintada, bonita. É o acabamento. E o que é isso na metáfora de Jesus? Que as pessoas vão sentir a presença de Deus na vida de um verdadeiro convertido. As pessoas vão lá dizer, esse homem é um verdadeiro cristão.
é um verdadeiro convertido. Pelas suas atitudes, pela sua prática de vida. A prática de vida de um cristão vai dizer quem é ele, irmãos. É a sua maneira, o seu comportamento de vida. Uma pessoa que é um cristão, mas vive ainda na prostituição, vive na mentira, vive na inveja, vive fazendo aquilo que não agrada a Deus ainda, é um verdadeiro convertido. Muitas vezes vem à igreja por obrigação. Não. Ninguém é obrigado a vir a uma casa, um templo, apenas para dizer que veio. Muitas vezes vem, mas não sabe nem o que o pastor pregou. Quando sai lá fora, ele é crente dentro da casa, dentro do templo. Lá fora ele é outra pessoa. A vida mundana, a vida profana. Não há sentido nisso. Mas eu quero concluir este sermão dizendo que de tudo da sua vida, não leve no marasmo. O crente tem que ter compromisso com Deus. Muitas vezes você vai a um médico, você chega no horário, mas muitos vão para a casa de Deus sem nenhum compromisso. Não chega no horário certo. Irmãos, cuidado com isso, irmãos. Muitas vezes nós queremos que Deus seja paciente. Deus é paciente, Deus é longânimo. Deus é fiel para conosco. Mas também temos que ser fiel a Deus naquilo que temos que honrar a Deus. Honrar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Todos têm uma missão de construir algo que é baseado na dedicação, escolha que fazemos. A tempestade vem para todos, mas devemos estar prontos. Na certeza que nossa casa está edificada sobre a rocha, ela não vai derrubar nossa casa, a nossa vida. Mas se ela não está edificada sobre a rocha, ela vai cair. Como o texto diz, e diz que ela desabou, sendo grande a sua ruína. As nossas escolhas devem ser as melhores, irmãos, pois uma vida errada, uma escolha errada, vai custar uma vida de sofrimento eterno. Por isso que eu digo que tem que ter doutrina, tem que ter conhecimento. Muitas vezes você está numa denominação que está dizendo que o Espírito Santo não existe. Irmãos, se o Espírito Santo não existe, como que você vai ser salvo? Ele é que lhe convence do pecado. É por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus de forma correta, com intrepidez. O nosso maior desafio é construir um fundamento sólido, esperando que, se a tempestade chegar, estejamos preparados. Vamos ter tempestade na nossa vida? Sim. Ninguém está livre. Os problemas, as aflições vão chegar? Sim. Mas nós temos uma certeza que Deus está ao nosso lado. Jesus é o nosso ajudador. Jesus teve natureza humana, Ele sabe da fragilidade humana nossa, que Ele passou por isso. Ele hoje está lá no céu como nosso intercessor, preparando lugar para nós. Eu quero concluir dizendo que a verdadeira rocha é o Senhor Jesus e sua palavra. A verdadeira rocha é Jesus e a sua palavra. Que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos mais uma vez agradecer a Deus por esse momento. Convido aos amados irmãos a fechar seus olhos, curvar suas cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão, Senhor, por esta palavra maravilhosa, por esse sermão do monte, onde o Senhor cita as regras para fazer parte do Teu reino, Pai. Que possamos compreender, Pai, essa palavra tão maravilhosa na nossa vida, meu Pai. Que não apenas ouvir a Tua palavra, mas a nossa prática de vida esteja de acordo com a Tua palavra, Pai. Para que as pessoas sintam em nós a Tua presença, Pai. Obrigado por tudo. Fica conosco, Pai. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.